Vamos lá começar mais um encontro da nossa comunidade. E eu quero começar fazendo a nossa oração para que a gente possa convidar o Senhor para estar conosco hoje, né? Para que Ele possa falar aos nossos corações, para que Ele possa se apresentar a nós de uma nova forma. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais esse encontro. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidas, Senhor, em unidade, por estarmos aqui buscando a tua presença, Pai. Que o Senhor se manifeste hoje aqui, que a tua palavra, Senhor, possa penetrar os nossos corações e que ela possa trazer transformação, Pai. No nome de Jesus, que hoje, Pai, o Senhor possa se mostrar novamente a nós de uma nova forma, Pai, que nós possamos te conhecer e prosseguir em te conhecer, Pai. Se revela a nós, no nome de Jesus, que o Senhor me use, Pai, como teu vaso, que as palavras que saiam da minha boca sejam palavras guiadas pelo teu Espírito Santo, que não seja eu, mas que seja o Senhor em mim, Pai. No nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Hum, E o tema que eu quero trazer para vocês hoje é. Só um instante. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir. Então, eu vou deixar assim, tá? Que o Senhor, Ele tem nos convidado para sermos as suas atalaias. O Senhor, Ele quer nos usar. Ele quer falar com a gente. Ele quer falar através de nós. E a gente precisa se permitir estar disponível para que Ele possa nos usar. E você pode nunca ter ouvido falar sobre esse termo, atalaias de Deus. Mas quem eram os atalaias? Atalaias ou sentinelas? Sentinelas acredito que seja um termo mais conhecido. As sentinelas ou os atalaias eram os vigilantes das cidades. Eles ficavam nas torres, olhando, observando, atentos, para que, se alguma ameaça se apresentasse, eles pudessem comunicar a, a cidade, para que a cidade pudesse se preparar para aquela ameaça. Então, frequentemente a Bíblia associa também os atalaias, as sentinelas aos profetas de Deus, porque em muitas passagens da Bíblia o Senhor se referia aos seus profetas como atalaias, aqueles que estavam atentos às movimentações do céu, atentos aos ataques do inimigo, para que eles pudessem avisar ao povo de Deus. Então, eles são aqueles que estão nas posições elevadas, como torres, como muros, que observam, que avistam primeiramente os perigos para que eles possam comunicar, sejam eles físicos ou espirituais. E o Senhor, ele nos constitui como seus atalaias, para que a gente possa estar atentos, para que a gente possa estar vigilante sobre os ataques do nosso inimigo. Lá em Ezequiel 33:7, a palavra de Deus fala: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará da minha parte. E é isso que o Senhor ele está nos chamando hoje, nos convocando hoje, para que nós possamos ser suas atalaias, aquelas que estão posicionadas, aquelas que estão atentas, aquelas que estão vigilantes, estão guardando para que a sua casa não seja atacada, não seja pega desprevenida.
O Senhor, Ele quer que você fique na torre da vigilância. O Senhor está te convocando para que você esteja posicionada, para que você não adormeça, porque nós precisamos estar atenta para que a gente possa alertar os nossos familiares, para que a gente possa alertar aqueles que nós podemos influenciar, para que a gente possa estar atenta para ouvir a voz de Deus. Ele nos chama para sermos sentinelas das nossas casas, para estarmos atentas e vigilantes. Só que o que tem acontecido é que muitos de nós estão adormecidas, estão num sono profundo, estão distraídas, estão entorpecidas pelas coisas desse mundo. Muitas de nós não conseguem ouvir a voz de Deus, porque para que a gente possa ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar atenta, a gente precisa estar na torre da vigilância, a gente precisa estar construindo uma ligação, um canal de comunicação entre nós e o Senhor. A gente precisa estar posicionado. Muitos de nós têm saído da sua posição por conta de propostas, por conta de sonhos e desejos que talvez você tenha, mas que muitas vezes não são sonhos e planos e propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Lá em Isaías 56:10, a palavra de Deus diz que todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Lá em Isaías já deixava esse alerta de que muitos atalaias estariam dormindo. E quando o atalaia está dormindo, toda a cidade está desprotegida. Quando você está dormindo, a sua casa está desprotegida, os seus filhos estão desprotegidos. Quando você está dormindo, você está distraído, você fica vulnerável aos ataques do inimigo. Por isso que o Senhor te chama hoje para despertar. Desperta, ó tu que dormes. Hoje o convite do Senhor é para que você desperte desse sono. Desperta, desperta, mulher. Se posiciona, ocupa o seu lugar. Ah, não, eu não sei qual é o meu lugar. Eu acho que eu estou no meu lugar. Mas será que de fato você está no lugar que o Senhor reservou para você? Porque é nesse lugar que você vai conseguir estar protegida, estar guardada, porque o Senhor, ele zela, ele guarda pelos propósitos dele. Então, quando a gente está nessa posição correta, o Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, porque Ele está protegendo o propósito dele. Então, clame ao Senhor, Senhor, qual é a posição que o Senhor reservou para mim? Senhor, eu estou na minha posição. O Senhor, Ele vai te revelar. Se você clamar a Ele, Ele vai te revelar qual é o seu lugar, da onde você deve sair, para onde você deve ir. Ele vai te guiar. Porque ele é um bom pastor. Ele guia as suas ovelhas. Ele guia aqueles que o buscam. Então, o Senhor ele está nos convidando para sermos como as virgens prudentes, para guardarmos o nosso azeite, para sairmos desse sono profundo e nos despertarmos, porque o noivo ele vai voltar. O noivo está às portas. E explicando essa palavra,
parábola das 10 virgens, eu vou ler aqui para você entender. Está lá em Mateus 25, 1, 13, que diz: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias, as suas lamparinas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes, porém. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou para chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Olha só que ele fala que todas, tanto as prudentes como as insensatas, adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Deem-me um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aleluia. E eu quero explicar um pouco essa parábola, se você talvez não tenha esse entendimento, que as virgens, elas representam nós, os cristãos, elas representam quem nós somos no reino. O noivo representa Jesus, aquele que vai voltar para nos buscar. As lâmpadas representam a nossa fé, o nosso testemunho, a nossa vida espiritual. A nossa busca pelo Senhor é o nosso azeite, a nossa unção, aquilo que nós carregamos. E a demora simboliza o período de espera pela volta de Cristo. Então aqui fala que todas as virgens adormeceram, só que qual foi a diferença? Que 5 estavam preparadas, 5 estavam abastecidas, 5 estavam dispostas, estavam na posição. E quando o noivo chegou, de repente, porque a volta do Senhor será de repente, nós estamos vendo os sinais se cumprindo, nós estamos vendo as coisas cada dia mais fidedigna aquilo que a palavra de Deus falou. Nós estamos caminhando para o fim. E será que nós estamos sendo como as virgens prudentes ou como as virgens insensatas? Será que nós estamos guardando o nosso óleo, o nosso azeite? Estamos cultivando um relacionamento com o Senhor? Estamos de fato buscando e estamos ocupando o lugar de autoridade que Ele reservou para nós? Ou nós estamos sendo como as virgens insensatas, que acreditam que estão fazendo algo para o Senhor, mas que na verdade estão desatentas, estão desalinhadas, estão fora da sua posição, não estão reservando o seu azeite, o seu óleo. Talvez você está distraída com as coisas desse mundo. Você até busca o Senhor, você até lê a Bíblia de vez em quando, você até ora de vez em quando. Então seu azeite ele está acabando. E quando Jesus voltar, se você não tiver azeite, se você não estiver na sua posição, se você tiver saído para comprar o seu azeite, você não vai entrar na sala do banquete. Você vai ficar de fora. Então, o chamado do Senhor é urgente para que a gente ocupe a nossa posição. E Ele está dizendo: não saia da sua posição. Não se distraia. As coisas desse mundo vão passar. Mas a palavra do Senhor é aquilo que permanece para sempre. O plano do Senhor
Se você não conhece, eu quero te trazer um panorama do que significa a volta de Jesus. Jesus, o Deus, na verdade, nos criou. Aconteceu a queda do homem com o pecado. Nós pecamos. E o Senhor, ele já tinha um plano preparado para que nós pudéssemos nos reconciliar com ele. Então ele mandou o seu filho unigênito, Jesus, aqui para a terra para poder restaurar, restabelecer a nossa comunhão com ele. Então Yeshua veio e morreu por mim e por você. Ele viveu como um homem, mas também ele era como Deus. Ele viveu a nossa experiência aqui terrena, ele passou por aquilo que nós passamos, mas ele não pecou. Então ele teve o direito de tomar a chave do inferno. Ele venceu a morte e ele retomou a nossa ligação com o Senhor. Então, através da morte de Jesus, através do sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ser salvos dos nossos pecados. Mas a salvação, ela teve um preço e um preço de sangue. Então, nós precisamos também pagar o nosso preço, que é nos esvaziar do nosso eu pecaminoso. Ah, não, mas você nunca vai pecar? Não, nós vamos pecar. Mas a diferença é o nosso arrependimento, a nossa busca por estarmos nos santificando todos os dias, a nossa busca por fazer a vontade de Deus, por viver a palavra do Senhor, por seguir os teus princípios, os teus mandamentos, por renunciar muitas vezes os nossos desejos, as nossas vontades para fazer a vontade do nosso Pai. Isso também é sacrifício. A gente sabe quantas vezes, eu vou dar um exemplo simples, tá? Muitas vezes o Senhor ele tá te pedindo talvez para parar de comer açúcar, comer um alimento que está te inflamando, que está te matando, que está fazendo com que você perca a sua performance física, para que ele possa te usar ainda mais. Então isso é um sacrifício, talvez para você parar de comer certos alimentos. Talvez o Senhor ele está te pedindo para parar de ter certos hábitos que você tinha quando você não conhecia Jesus, parar de andar em certos ambientes. E será que você está disposto a renunciar, a abrir mão da sua vontade para viver a vontade do Senhor? Mas eu posso te garantir que a recompensa, ela é muito mais prazerosa, ela é muito maior do que os falsos prazeres desse mundo. Viver a eternidade com o Senhor, um lugar que vai te trazer paz, um lugar que não vai ter pecado, um lugar que não vai ter peso, que não vai ter jugo, que não vai ter essa escravidão que muitas vezes nós vivemos aqui na terra. Então, quando Jesus, ele morreu por nós e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, co-herdeiros com ele. E ele fala que ele vai voltar para nos buscar, para que nós possamos viver a eternidade com ele. Aqui a terra ela é apenas uma fração daquilo que nós temos para viver eternamente com o Senhor. Muitas vezes nós estamos apegados à nossa experiência aqui terrena, porque a terra a gente consegue ver e a eternidade não. Mas se você buscar o Senhor, se você buscar o Senhor de todo o coração, se você buscar por uma experiência íntima com Ele, você vai conseguir compreender que isso aqui é só uma passagem, é algo muito pequeno, é só um treinamento que o Senhor está te fazendo passar para que você possa ser aprovado, vamos dizer assim, para passar a eternidade com Ele. Esse é o plano do Senhor.
Então, muitas vezes a gente fala sobre esse assunto, ou melhor, a gente não fala sobre esse assunto, porque as pessoas elas têm medo quando a gente fala, ah, Jesus vai voltar, porque vai ter o julgamento, porque vai ter o inferno. Mas para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que o buscam, essa é a melhor notícia que você pode ter na sua vida. Porque mesmo que a tribulação ela vai vir, nós estamos passando por tempos difíceis. A cada dia mais as coisas estão ficando mais difíceis, mas o Senhor fala que aos seus ele dá enquanto dorme. Aos seus ele cuida, ele zela, ele protege. Então aqueles que são seus filhos, ele vai guardar, ele vai proteger. Ainda que nós andemos por um vale de sombra e de morte, nós não deveremos temer, porque ele está conosco. É isso que a palavra dele fala. Então, nós precisamos estar atentas. Nós precisamos nos livrar das distrações, de tudo aquilo que tem nos, nos feito tirar os olhos do Senhor, de tudo aquilo que tem nos feito sair da nossa posição. A gente precisa estar atenta, porque toda vez que os atalaias se distraem ou saem da sua posição, todo o povo vai perecer. A destruição ela vai chegar, porque o ataque do inimigo vai vir, e se não existe um atalaia para anunciar que aquele ataque está vindo, o inimigo ele vai ter vantagem sobre nós. Então, quando você sai da sua posição, a sua família perece, os seus filhos perecem, todos que estão à sua volta vão perecer. E tudo aquilo que te tira da sua posição é, na verdade, uma cilada do inimigo para te distrair. Porque se você está distraído, numa guerra, se você observar, as pessoas estão atentas, elas estão ali de prontidão, elas não podem se distrair, porque senão o ataque vem e elas morrem, elas perecem. Então, se você precisa entender que talvez algo lícito, talvez um emprego, talvez amizades, talvez propostas são ciladas do inimigo para te tirar da sua posição. Eu quero citar o meu exemplo. Eu, por muito tempo, tive um sonho de ter uma certa profissão e eu tentei, nada dava certo, porque eu estava saindo da posição que o Senhor queria que eu estivesse. E pela graça do Senhor, Ele não permitiu que eu ocupasse aquela posição. Mas eu estava distraída nessa busca. E quando eu entendi qual era a posição que o Senhor queria que eu ocupasse, que não eram os meus planos primeiramente, mas quando eu obedeci, eu comecei a me posicionar no lugar de autoridade que o Senhor tinha para mim. Eu comecei a me posicionar como atalaia do Senhor. Então, muitas vezes você pode estar tentando algo e não está dando certo, porque o Senhor está te dizendo, filha, não é essa a posição que eu tenho para você. E quando você decide abrir mão, e quando você decide se render ao Senhor, se render ao propósito do Senhor, talvez não era aquilo que você queria, mas saiba que é o melhor para você. Logo mais você vai compreender isso. Se você permitir que o Senhor te reposicione no lugar que Ele tem para você, você vai conseguir viver de fato o sucesso, viver a plenitude do Senhor aqui nessa terra. Porque você só vai ser bem-sucedida no lugar de autoridade que o Senhor já reservou para você. Não adianta você tentar fugir dessa verdade. Você só vai se frustrar. Então, a gente precisa ter clareza da nossa posição.
A gente precisa ter clareza do nosso propósito, da nossa identidade, do nosso lugar de autoridade aqui nessa terra. A gente precisa ser como Neemias. Se você não conhece a história de Neemias, eu te recomendo a você ler o livro de Neemias, mais especificadamente o capítulo 6, que fala que quando os inimigos vieram tentar tirar Neemias da sua posição, ele simplesmente disse: Eu estou ocupado, estou executando uma grande obra e não posso descer. Ele disse: Não. Eu não vou cair nessa cilada. Eu sei que vocês estão armando uma armadilha para me tirar da minha posição, para me fazer perecer. E Neemias, ele foi sábio ao identificar o ataque do inimigo, ao identificar a possível distração e a dizer: Eu não vou sair da torre da vigilância. Eu estou fazendo uma grande obra. E o Senhor está te dizendo hoje, mulher. Não saia da sua posição. Você está fazendo uma grande obra. Não se distraia. Não se distraia. Porque a primeira área que o inimigo vai tentar atacar é a sua identidade. Ele vai tentar distorcer quem você é. Porque se você não sabe quem você é, se você não conhece o seu propósito, você não ocupa o seu lugar de autoridade, você fica vulnerável, porque você não sabe como se defender. Então, saber quem você é em Deus é indispensável para que quando o inimigo vier com as propostas, com as mentiras, com a manipulação, para tentar te paralisar, para tentar te distrair, para tentar te roubar do seu propósito, você vai saber discernir e você vai saber contra-atacar, assim como Neemias, e dizer: Eu não vou sair da minha posição, eu não vou me distrair, eu vou permanecer no lugar que o Senhor já estabeleceu para mim. E você precisa entender que você é filha. Você é herdeira com Cristo. Você foi comprada com um preço de sangue. Jesus, ele se entregou naquela cruz e morreu por você. Não foi em vão. Não permita que o sacrifício de Jesus naquela cruz tenha sido em vão. Ele anseia para que você esteja com ele na eternidade. E ele vai voltar para nos buscar, para que a gente possa estar com ele. E o melhor lugar que você pode ocupar é com o Senhor. As melhores conquistas, a melhor viagem, a melhor casa, a melhor conta bancária, nada disso é melhor do que estar com Jesus. Prove e veja, prove e veja. Busque o Senhor de todo o seu coração. E você vai ver todo o vazio dentro de você ser preenchido por uma paz, por uma presença, por algo que nada nesse mundo tem como preencher. Nada nesse mundo tem como preencher o lugar que foi feito para o Senhor ocupar na sua vida. E eu preciso que você entenda que nós estamos vivendo as últimas horas. O relógio do Senhor está apontando para o fim. E não quero te falar isso para que você tenha medo, para que você se desespere, mas para que você esteja atenta, para que você se alinhe, para que você desperte, para que você comece hoje a buscar o Senhor de todo o seu coração. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para mim. Não há mais tempo a perder, filha. Não há mais tempo a perder com buscas que não vão te levar para onde o Senhor deseja te levar.
Comece a buscar o Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui nessa terra? Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? O que é que eu vim fazer aqui, Senhor? Eu vim para servir a minha família, eu vim para servir a sua comunidade, eu vim para levar a tua palavra para aquelas pessoas, eu vim para ser uma mãe, para ser um pai. Para que que eu vim aqui nessa terra, Senhor? Comece a buscar, comece a buscar o Senhor de todo o seu coração. E o Senhor ele te chama para se posicionar, para se alinhar. O Senhor te convida para se arrepender. O Senhor ele te convida para abandonar a sua velha vida, os velhos hábitos, aquilo que muitas vezes te afasta da presença de Deus, que faz com que a sua luz se apague. O Senhor ele te convida para ter um encontro pessoal com Ele. E o Senhor fala: me busquem, eu estou à porta, eu bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar com você. O noivo ele está chegando e eu te convido a não ser como as virgens insensatas que adormeceram sem azeite e ficaram de fora da mesa do banquete. Guarde o seu azeite, guarde o seu óleo, busque ao Senhor, um pouquinho de cada vez. Começa a ler um versículo, começa a ouvir ministrações, começa a se sentar com pessoas que já conhecem mais de Jesus e a querer conhecer Ele. Começa a orar, a conversar com Deus. Ele vai se revelar a você. E lá em Apocalipse 3 do 2 ao 3 fala: lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora sobre ti virei. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas o Senhor fala: arrependam-se, arrependam-se e estejam vigilantes, para que quando o Senhor vier, nós estejamos com os olhos, com o azeite e com a nossa lamparina acesa, preparadas para a volta do nosso Senhor. E eu quero te convidar nesse momento a fazer essa oração comigo. Vamos orar. Pai, eu sei que tu és o meu Criador e me fizeste a tua imagem e semelhança. Eu sei que me ouves, porque a tua palavra diz que o Senhor não rejeita aquele que se achega a ti com um coração quebrantado. Eu desejo ter um encontro pessoal contigo, Espírito Santo, e declaro que a partir de hoje abrirei a porta do meu coração para que o Senhor entre e ceie comigo. Eu renuncio à minha velha vida e arrependo dos meus pecados, até mesmo os pecados mais ocultos. Eu reconheço que sou completamente dependente de ti. Por isso, peço ao Senhor que me ajude a permanecer na minha posição de atalaia, sem me distrair com as coisas passageiras dessa terra. Que eu esteja atenta e vigilante até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor tenha falado ao seu coração, que você possa meditar no dia de hoje, que você possa buscar Ele com todo o seu coração, porque Ele deseja ter um encontro pessoal com você. Amém?